evitarei explicações demasiado científicas. A gravíssima questão, era o fato de o Papai Noel ter detectado o problema, armazenando na sua memória. Pode ser resumido assim: durante os processos de inversão das partículas subatômicas, qualquer coisa, que não chegamos a identificar com toda a certeza, provocava uma mutação ou perda de ADN nuclear nos neurônios do nosso cérebro. O resultado era um envelhecimento generalizado, irreparável e progressivo, eu diria até galopante, de toda a rede de neurônios. Em outras palavras, estávamos condenados a uma rápida degeneração fisiológica, em consequência da morte em massa dos neurônios. De acordo com os cálculos do computador aplicáveis de certo modo ao cérebro humano, essa perda de colônias de neurônios podia ser estimada numa percentagem que andava à volta dos 10% anual. Isto é, considerando que o número teoricamente aceito como fronteira limite, antes de cair no envelhecimento cerebral patológico, com manifestações clínicas, de 85%, a nossa margem de vida ativa, ou relativamente ativa, foi fixada pelo Pai Natal em 9 anos e poucos meses. Isso, em última análise, era o que nos restava de vida. Agora compreendia o porquê das escamas do meu corpo, o desmaio de Eliseu e a minha fugaz perda dos sentidos em casa dos Marcos. Havia sempre a esperança, muito vaga, mas esperança, enfim, de que a ciência descobrisse um remédio para nossa situação crítica. O grande cientista Mikkel, do Ames Research Center da NASA, em Moffett Field, Califórnia, faria por esses anos ensaios com uma substância, o bromureto de etídio, que deu um excelente resultado com as drosopilas, prolongando-lhes a vida até 20%. Mas nós, logicamente, não éramos drosopilas ainda. A meu pedido, o monitor ligado ao Papai Noel forneceu o mesmo balanço trágico, com a agravante de que as necessárias inversões de massa futuras poderiam provocar novas mutações. Sábia e corretamente programado, o nosso fiel amigo, o computador, concluiu o seu veredicto com uma coisa que nós já sabíamos. Só mantendo o consumo de oxigênio em níveis prudentemente baixos nas mitocôndrias das suas linhas germinais se poder atenuar a perda da capacidade mitótica da célula e assim diminuir o risco de mais alterações na informação genética. Isso significava sujeitarmos-nos a uma vida praticamente vegetativa. Desanimados, caímos numa profunda prostração. Penso que a incrível ideia sugerida por Eliseu no decorrer de tão longa e penosa noite não foi improvisada naquelas últimas horas de sexta-feira, 14 de abril do ano 30. Deve ter nascido muito antes. Visto que estamos marcados, explicou ele procurando a minha concordância, por que não ir até o fim nesta aventura? Tínhamos registro da inativação do ADM da mitocôndria, causa quase uma segura da degeneração mitocondrial e, por sua vez, do envelhecimento final. Mikkel, por exemplo, nas suas experiências na NASA, havia adiantado que essa inativação do ADM poderia ser causada, em geral, pelos produtos nocivos, radicais livres e peróxidos de lípidos, que têm origem na mitocôndria durante a produção de energia através da respiração celular. Segundo esta teoria, o envelhecimento humano e animal seria uma manifestação do desgaste e uma consequência inevitável da falta de equilíbrio entre os processos desorganizadores e regeneradores nas células diferenciadas. Infelizmente, nós conhecíamos os efeitos, mas não a causa, ou as causas, dessa mutação, ainda que tudo parecesse apontar para o consumo mortal de radicais livres dos neurônios durante o processo infinitesimal de inversão de massa. De fato, as drosopilas jovens, com mais capacidade de consumo desse oxigênio ativado, tinham morrido mais rapidamente e em mais proporção que as velhas durante o processo de inversão dos eixos dos vivêus. A chave devia estar nos radicais livres. N. Do M2 De acordo com as medições de von Economo e Koskinas, o total de neurônios de um ser humano adulto e normal atinge a quantidade astronômica de 14 mil milhões. As nossas perdas anuais, com base nesse número, foram calculadas em pouco menos de 1.400 milhões. Isto é, para entrar na perigosa fase de morte ou quase morte cerebral faltavam-nos apenas uns 9 anos e meio.
No adulto, a partir dos 20 anos e em condições normais, essas perdas foram fixadas nos 36.500.000 neurônios. Como qualquer especialista em anatomia humana sabe, o córtex cerebral recobre, formando uma camada de substância cinzenta, a superfície dos hemisférios cerebrais, excetuando as partes que se mantiveram rudimentares, como o caso da cárie coroideia. Constitui, portanto, uma camada contínua que forra não só as partes das circunvoluções que são visíveis à superfície, como também as faces laterais e o fundo dos sulcos. A sua superfície é, portanto, consideravelmente mais extensa do que faz pensar o aspecto exterior do cérebro. Esta superfície, avaliada por métodos planimétricos, seria, para um indivíduo adulto, de 220.000 mm². Quer dizer, um quadrado com cerca de meio metro de largura. Destes, só 1/3 corresponde à superfície das circunvoluções, enquanto os 2/3 restantes pertencem às faces laterais e ao fundo dos sulcos. Esta espessura do córtex varia muito de uma zona para outra, de menos de 2 a 45 mm, considerando-se uma média de 25 mm. Aceitando esta média e a superfície indicada anteriormente, o seu volume seria de cerca de 560 cm3. Como o seu peso específico seria de 1038, teríamos um peso de cerca de 581 gramas. O córtex, formado principalmente por células nervosas e fibras que são prolongamentos destas mesmas células ou procedentes de outras que se situam noutras zonas do sistema nervoso. O elemento nobre corresponde a células nervosas ou neurônios. Contando o número de células existentes no quadrado de córtex de um mmx 25 mm de espessura, os mencionados cientistas, Economo e Koskinas, estabeleceram o seu número em 63.000, que, multiplicadas pela superfície total, 220.000 mm², daria a quantidade referida de 14.000 milhões de neurônios. Destes, 8.000 milhões corresponderiam a células grandes e médias e o resto a pequenas. Se colocássemos todas essas células juntas, ocupariam um volume de cerca de 204 centímetros, com um peso insignificante de 21 gramas. É assombroso que o homem pense com um peso tão desprezível. N. Do M.E., sem esperar pela minha opinião, abriu o coração, lamentando-se da sua má sorte naquela endiabrada missão. Ele tinha muita razão. Já tinha insinuado em Masada e noutras conversas no hotel de Jerusalém. Não tivera a oportunidade de ver nem ouvir o mestre. Por quê? Perguntou-se a si próprio. Por quê? Talvez na Galileia. Comentei, recordando-lhe que a exploração ainda não terminara e que faltava o acompanhamento das aparições de Jesus no lago. O meu irmão reconheceu que tudo aquilo era possível, mas a sua ideia ia muito mais longe. E, ao expô-la, longe de a rejeitar, fui me apaixonando por ela. O que tínhamos a perder? O rol das nossas vidas respectivas acabava de ser dramaticamente fixado em mais 9 ou, com sorte, 10 anos. Vendo bem, quando voltaríamos a ter uma oportunidade como aquela? Nunca. Tu sabes que, se conseguirmos voltar, seremos afastados do serviço ativo para sempre. Apesar de tudo, pedi-lhe tempo. Precisava pensar. Tinha de avaliar os prós e os contras. Compreendeu, mas suplicou-me que tomasse uma decisão antes de o módulo levantar voo para Galileia. Prometi. A ideia não era outra senão ampliar, por nossa conta e risco, o tempo daquela segunda exploração, vivendo os quase 4 anos da vida pública de Jesus, passo a passo e colados ao Mestre. É difícil descrever o entusiasmo do meu companheiro quando me rendia à sua ideia. Está vendo? Poderíamos conhecer muitos dos seus segredos. Segui-lo no deserto. Investigaríamos os milagres. Será verdade que transformou a água em vinho? Como terá escolhido os 12 apóstolos? Quem era João Batista? Por que não fez qualquer coisa para salvá-lo? Terá realmente caminhado sobre as águas? Já imaginou, Jasão? É claro que sim. Do ponto de vista técnico, a proposta era viável. Bastava manipular mais uma vez os viveus. Mas isso podia significar mais riscos para o nosso cérebro já tão castigado.
Em Massada não tinham que saber desta aventura extra. Quanto ao berço, fora equipado nesta viagem com elementos e equipamentos suficientes para aceitar aquele fascinante desafio. Tudo, em última análise, dependia de mim. Eliseu, compreensivo, adiantou-me que no caso de uma decisão negativa, a aceitaria e regressaríamos ao nosso tempo de acordo com o plano do cavalo de Troia. E tenho de confessar que aquelas últimas horas foram as mais difíceis da minha vida. 16 de abril, domingo. Ainda que seja só por uma vez, devo felicitar-me e infelicitar os meus instrutores pela preparação que me deram. Apesar do que sabíamos acerca do nosso destino, nada foi alterado no programa da operação. Ao amanhecer de sábado, 15 de abril, ambos nos tínhamos esquecido da nossa tragédia comum e mergulhamos na complexa preparação da próxima decolagem do berço, do voo para as imediações do Lago Tiberíade e da descida no novo ponto de contato. Reprogramamos o Papai Noel e, quando tudo ficou pronto, fizemos uma última revisão exaustiva do plano da exploração propriamente dito. Assim, como se nada tivesse acontecido, vimos passar o sábado. Pelas 6 horas da manhã seguinte, 18 minutos depois do nascer do sol, saí do módulo e pus-me a caminho de Jerusalém. Os dados meteorológicos colhidos na nave mudaram visivelmente. Já não havia vento de leste, agora substituído por uma suave brisa de noroeste que pressagiava frentes de tempestade não muito distantes. A temperatura no topo do Monte das Oliveiras desceu para 7 graus C. Isto, muito provavelmente, foi a causa do espesso nevoeiro que me recebeu e que avançava velozmente, varrendo a base-mãe e o Monte do Sul no sentido este-sudeste. O forte calor do dia anterior tinha aquecido o ar, tornando-o menos denso. Este trepara pelas encostas, num movimento anabático típico, condensando-se e dando origem à tão incômoda neblina.